Graça e paz, amados. Como é bom voltarmos aqui, estarmos juntos para meditar em cima da palavra do Senhor. Estamos com muita saudade de todos, né? Mas logo isso vai terminar e Deus vai permitir novamente que tenhamos a comunhão com todos juntos novamente na igreja. Mas é propósito de Deus que esse tempo seja assim, né? Nós temos visto muitas igrejas, né? Centenas delas, através da mídia, como nós estamos fazendo, né? Pregando a palavra do Senhor. E tem o evangelho sido espalhado, tem sido uma bênção esse momento. Nós vamos estudar a palavra do Senhor sobre os finais dos tempos e quais os cuidados que a Igreja de Cristo, hoje esse estudo é específico para a Igreja de Cristo, quais os cuidados que a Igreja de Cristo deve ter nesses últimos dias. E antes de começarmos a meditar nesta palavra, nesse estudo desta maneira, vamos orar ao Senhor. Eu peço que você, onde você estiver, em sinal de respeito à presença do Espírito Santo, porque ele é atemporal, né? Eu não sei quanto você vai assistir esse vídeo, mas Deus está, então vamos orar juntos. E eu peço que você recline a sua cabeça em sinal de respeito e feche os seus olhos para que nada possa distrair você do ambiente onde que você está e teremos então uma ligação com o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai eterno, mais uma vez estamos diante de Ti. Como o Senhor é grande, como o Senhor é tremendo. Deus tremendo que servimos, que amamos, que adoramos, Criador do céu, do universo e de tudo que nele há. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus soberano, é um Deus que faz todas as coisas acontecer a seu tempo, de acordo com o teu planejamento, de acordo com a tua vontade. Pai, a profundidade da tua palavra que vamos ministrar nesta hora, que ela esteja gravada, Senhor, na mente, no coração de todos quantos estiverem conosco neste momento, assistindo este vídeo e compartilhando a Tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus seja presente e que Ele haja conforme lhe aprouver. Oh Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para estar conosco nesta hora e nos ensinar, encher o nosso coração de alegria, nos ensinar e nos levar mais próximos de Ti. Te agradecemos por essa oportunidade tremenda e liberdade Tua de anunciarmos a Tua palavra. Te agradecemos por tudo que está escrito nela, verdade absoluta, sem relativismo, verdade ímpar, única. E é sobre esta verdade que nós vamos estudar aquilo que o Senhor tem para a tua igreja nesta hora. E te agradecemos a tua presença poderosa durante este momento, durante todo o dia. Oh Deus, te agradecemos demais. Fica conosco aqui e fale ao nosso coração, que eu seja somente apenas um instrumento, absolutamente um instrumento das tuas mãos e nada, absolutamente nada além disso. Te agradecemos, fala conosco. Oh Espírito Santo Consolador, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, domingo passado, no vídeo anterior, nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, um grande e tremendo advento que acontecerá. E baseado em tudo que temos estudado, seguramente seremos a geração, nós estamos vivendo, nossa geração será a geração que encontrará o Senhor Jesus nos ares. Aleluia! Mas existe uma preocupação por parte da igreja. E alguns textos eu selecionei para darmos
esse estudo. E o Espírito Santo me chamou a atenção para que a igreja tome alguns cuidados. Jesus sempre aconselhou, ele falou, os apóstolos falaram, Pedro falou, Paulo falou sobre as questões de que nós vamos estudar nesta noite. E o tema é cuidados que a igreja deve ter nestes últimos dias, nesses últimos tempos. Eu selecionei alguns versículos da palavra do Senhor e eu quero que você acompanhe, né? É necessário ler todos esses versículos para dar o contexto, porque talvez muitas pessoas que estarão assistindo esse vídeo não vão compreender os versículos no qual nós estaremos focados nesses 3 textos da palavra de Deus. E o primeiro deles é Mateus, capítulo 24, versículos de 1 a 5. Mateus 24, de 1 a 5. E diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? É verdade. Vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chamaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, Senhor, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu-lhe e disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Este é o primeiro texto, Mateus 24, de 1 a 5. O segundo texto, eu quero que você volte um pouco a sua palavra, a Bíblia, aí onde você está, no livro de Mateus mesmo, capítulo 7, versículos de 13 a 23. Mateus 7, de 13 a 23. E mais uma vez Jesus orientando aquele povo que estava ali junto dele no Sermão do Monte. Ele diz assim, 7:13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Acautelai-vos, Jesus novamente falando, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quem? Os falsos profetas. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Que dia? O dia final. Vão dizer ao Senhor: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, Jesus falando: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Este é um alerta de Jesus quanto às questões dos falsos profetas. O terceiro texto é Mateus 22, de 1 a 14. Ele é bastante conhecido, trata-se de uma parábola que Jesus ali fala com o povo, quando ele já tinha entrado em Jerusalém, aquela entrada triunfal, e ele está conversando com o povo, e ele está dizendo a seguinte parábola, Mateus 22, de 1 a 14. Então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhe a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, o casamento. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas, vinde ao casamento. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, ou seja, ficou irado. Enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todo quanto encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse o rei: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E aquela pessoa emudeceu, ficou quieta. Disse então o rei aos seus servos: amarrai os pés e as mãos, levai e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, poucos os escolhidos. Esta parábola que Jesus fala para as pessoas ali no templo em Jerusalém chama muita atenção dele, como chama a nossa nesta noite também. Queridos, quando Jesus regressar, o tremendo retorno de Jesus, na verdade, ele retornará em sua glória como ele está, assim como ele subiu ao céu e voltou a adquirir a sua glória, quando estava ali no Monte das Oliveiras e os discípulos vendo Jesus subir, ali a narrativa de Atos, capítulo 1. Quando ele regressar, marca um final de uma era, onde Deus vai tratar literalmente com os homens, rebata sua igreja sobe, começa uma tratativa com os homens de uma forma diferente. Ele começa a praticar os julgamentos, os 7 selos, o último selo, as 7 trombetas, e ali que está escrito em Apocalipse, e aí tem uma era renovada. Porém, antes que isto aconteça, o advento da volta do Senhor Jesus nos ares, o arrebatamento da igreja, este é um período que surgirão muitos enganadores. Eu separei algumas qualificações aqui, eu quero que você preste atenção. Surgirão muitos enganadores, falsos messias,
tanto no século XVIII, no século XIX, século XX, século XXI, apareceu vários. Eu não quero me ater a eles agora, porque isso é uma matéria de outro estudo. Eu tenho uma relação de todos os cristos que já surgiram aí, né, nessas nossas épocas, ok? Mas Jesus alerta sobre isso. Nós vamos entrar com muito mais profundidade quanto à questão desses falsos messias e cristos. O tema de guerra e terrorismo dominará essa época. A mídia mundial vai se tornar ampla e em ampla cobertura sobre essas questões de guerra, terrorismo, tribulações, terremotos. Teve um terremoto recentemente aí, próximo do Japão, essa semana, 7,5 na escala Richter. E aí vai, né? A quantidade de terremotos, nós já estudamos isso no vídeo anterior. Vulcões, tempestades, alterações na atmosfera, no clima, falsos profetas por toda parte, multiplicação da iniquidade. Nós já falamos dos abortos, que o ano passado foi 46,4 milhões de abortos praticados no mundo, dados da Organização Mundial da Saúde, 46 milhões e 400 mil mortes por aborto. Iniquidade, maldade, arrogância científica, tentando aniquilar a existência daquele que fez todas as coisas, pestes que estamos enfrentando, né? Corona, Covid-19, aí por diante, esfriamento do amor e das virtudes morais e éticas, isso não vamos nem entrar. Lascívia, as pessoas vivem de uma forma lasciviosa, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro entre o povo de Deus. Bestialidades, homossexualidade e ideologia de gênero e por aí vai. Queridos, tudo isso é um cenário. Tudo isso é um cenário. Tem um texto em Isaías 5, de 20, que diz assim, ai, e quando tem essa expressão bíblica, ai, é um tratamento extremamente severo por parte de Deus nesta fala. Ai, e ele fala, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que faz das trevas luz e luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, inversão de valores. Inversão da família, inversão das posições que Deus pré-estabeleceu para a alegria, para a satisfação, para que o homem viva constantemente. Ai, essa expressão, tudo isso nós vamos ter nesses últimos finais dos tempos. Porém, todos esses são apenas sinais que criam um ambiente para a manifestação do maior evento que haverá de acontecer. Esses sinais, essas orientações que Jesus amplamente fala na sua palavra, e ela é repleta de todas essas características, pregação do evangelho, ela se fará. Deus por misericórdia, Jesus por amar intensamente o homem, ele vai fazer com que o evangelho seja propagado. É isso que nós estamos fazendo agora. A mídia no mundo inteiro, as pessoas se unindo por causa dessa situação. Então, todos estão num clima onde pregam uma palavra, orientam as pessoas, orientando elas a aceitarem Cristo Jesus como Senhor, porque é o único caminho, esse é o único acesso para que o homem possa viver na eternidade com Deus, é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Toda essa pregação haverá de acontecer até os confins da terra. Queridos, essa tecnologia que nós estamos usando, necessariamente não precisaremos estar num estudo como outrora isso acontecia. Todo mundo tem acesso a um smartphone como esse, do menor ao maior, e todos terão acessibilidade de encontrar nela, através do YouTube ou através de outra rede social, uma mensagem dizendo que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Querido, baseado nessa introdução, Cristo sempre alertou a sua igreja
quanto a alguns cuidados. Todos esses sinais, todas essas indicações que constam na palavra de Deus, é notório que nós enxerguemos e possamos ver e analisar e fazer uma comparação com o que a Bíblia diz com os atos que estão acontecendo. Isso é claro, isso é muito fácil fazer. Porém, Jesus tem alertado a igreja para uma questão. Antes dele falar esse relato, no princípio de dores, não é? Aqui no versículo 5, ele diz, no 4, ele chama a atenção, acautelai-vos, vede que ninguém vos engane. Enganar do quê? Que tipo de engano? Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Esta é uma característica que envolve ação. Que envolve uma situação onde o homem pode ser levado a falsas verdades, significando que ela é mentira. Não existe meia verdade. Verdade é absoluta. E Jesus começa a alertar, fala, cuidado. Satanás, desde o princípio, que uma das características do caráter de Satanás é o engano, a mentira, o engodo. O que acontece? Ele quer fazer, ele enganou o homem lá no Éden, travestindo-se ali da serpente, falando com Eva, ele simplesmente levou o homem a um engano. Ele tem essa característica, ele é muito hábil nisso. O que ele faz? Ele pega as pessoas que começam sim num caminho correto, para que realmente ele possa, no determinado caminho, no avançar desse caminho, as pessoas possam fazer aquilo que ele quer. E Jesus chama a atenção da igreja quanto à questão destes falsos profetas. E que tem muitos hoje. Muitos nos nossos dias. No meio evangélico, é muito comum vermos pessoas se considerando profetas de Deus. Isso é muito claro. A gente vê isso cotidianamente. São pastores, bispos, apóstolos, entre outros líderes espirituais, falando sobre visões e profecias que supostamente teriam vindo diretamente dos céus para eles. E essas pessoas vão caminhando, elas vão passando essas características. E diante desses sinais, milhares de cristãos seguem e batem reverência a essas pessoas, como se elas fossem super pessoas ou seres superiores às outras pessoas que o seguem, enviando do Senhor para conduzir todas as vidas dessas pessoas. Ou seja, irmãos, essas pessoas que têm essa característica que Jesus falou para tomar cuidado, e se Jesus falou para tomar cuidado é porque elas existem. Elas existem. E principalmente nos finais dos tempos, eles se proliferam. Todos acham que têm de Deus a revelação. E se intitulam profetas. E diz que na verdade, quando Deus não existe nenhuma indicação nisso. Deus não fala. E isso é muito sério, é essa a preocupação de Jesus. Por quê? Porque se você é conduzido por uma pessoa com esta característica, como um ser superior àqueles nos quais estão subordinados, é perigoso. Porque ele vai falar qualquer coisa e você vai ter essa coisa como verdadeira. E muitas vezes essas coisas não são verdade. É claro que há muitas pessoas de Deus que são verdadeiros profetas. Eu conheço alguns, sem dúvida que há, que trazem instruções, advertências, revelações,
Mas, infelizmente, muitos têm usado o nome de Deus em vão para tirar algum proveito e vantagem para si. Esse é o problema dos falsos profetas. E por isso, Jesus alerta. Jesus, ele evidencia. Ele pega 2 versos, 4 e 5, antes de falar da característica de tudo que haveria de outros sinais, para chamar a atenção, acautelá-los, preste atenção. Igreja, abra a sua visão, abra a sua mente. Tome cuidado com esse alerta. Em Mateus 13, 22, 23, diz Jesus novamente: aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar os eleitos. Ou seja, eles vão estar atuando dentro do quê? Do ambiente da igreja. Então esse alerta é para a igreja. Se possível, enganar aqueles que estão no caminho da eleição. Por isto, fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. Ou seja, Jesus sempre está alertando. Por quê? Porque é um trabalho conjunto das trevas, do enganador, do sagaz, do sutil, Satanás, na mente destes homens, conduzindo, enganando a próprios esses homens, achando que eles estão realmente fazendo a coisa certa, como na verdade não estão. Um falso profeta é aquele que finge falar em nome do Senhor, mas não foi enviado pelo Senhor. Esta é uma característica e uma afirmação. Veja que na passagem bíblica que acabamos de ler aqui, Jesus nos avisou que nos últimos tempos falsos profetas surgiriam para enganar, para iludir. Por isso devemos ficar atentos e saber diferenciar os verdadeiros homens de Deus e aqueles que não são os homens de Deus. É muito simples as perguntas chegarem para nós, os pastores, e você pode querer estar agora indagando esta pergunta que eu coloquei aqui. Algumas pessoas poderiam falar então: pastor Edgar, como eu vou conseguir identificar um falso profeta? Como é que eu consigo? Quais são as maneiras nas quais eu posso identificar um falso profeta? Eu separei, dentro da palavra de Deus, existem 3 formas para reconhecermos um homem de Deus ou um homem que não é de Deus. A primeira forma de reconhecer um falso profeta são as suas profecias. Analisem aquilo que eles falam. Se as suas profecias se cumprem ou não se cumprem. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, diz o seguinte: perguntem a si mesmo: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Está lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 e 22. Aquele profeta falou com presunção. Foi o coração dele que falou, não foi o Senhor que usou a boca dele. O que Deus recomenda ao povo? Simples, não tenham medo deles. Essas pessoas com alto poder de oratória, de persuasão, com características próprias, com uma fala doce, com uma fala mansa, ele simplesmente consegue articular de tal forma que as pessoas começam a temer esses homens, e qualquer coisa que surge no meio do caminho, essas pessoas ficam: ai, o que eu vou fazer agora? O profeta disse, o pastor disse, o bispo disse, o apóstolo disse. A Bíblia fala: não tenham medo dele.
Essa é a primeira coisa que devemos ficar atentos para identificar um falso profeta. Se o profeta diz que alguma coisa vai acontecer, mas ela não acontece, a culpa não é a falta de fé de quem recebeu a profecia. Não. A culpa é do profeta. Quem inventou uma profecia que não veio realmente de Deus. Algumas características de profetas falsos, ele acaba dizendo alguma coisa e a coisa não acontece na sua vida, e a coisa não acontece na sua vida, ele põe um jugo sobre a sua vida, dizendo o seguinte: olha, não aconteceu porque você não creu, não aconteceu porque você não está firme com Deus, conserta a sua vida para ver se não vai acontecer. É muito comum transferir responsabilidade. Não, a culpa, se aconteceu de falar alguma coisa o profeta e não aconteceu, a culpa não é tua, a culpa é do profeta, que inventou uma profecia segundo o seu coração, que não veio realmente de Deus. Nós vamos ver alguns exemplos de dois homens na Bíblia. Porque é o seguinte, quando a gente afirma uma situação como essa, tem que ter a base bíblica para isso. Então vamos ver dois homens, dois profetas tremendos, cada um dentro da sua responsabilidade, e veja o que aconteceu com um, veja o que aconteceu com o outro. Um você já conhece muito bem, que é Samuel, que verdadeiramente era um mensageiro de Deus. Samuel foi o último juiz de Israel, com característica de legislador, sacerdote e juiz. Deus deu a tripla responsabilidade, profeta, deu essas responsabilidades a Samuel. Ele foi o profeta na época dos primeiros reis de Israel. Quem? Saul e Davi. Ele foi. E foi muito usado na vida daquele povo. Samuel era um homem de Deus. E veja o que está escrito na palavra de Deus sobre esse homem lá em 1 Samuel 3:19. O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Ah, glória! Deus fazia cumprir as palavras que o profeta dizia, porque ele falava somente aquilo que Deus mostrava para ele. Todo Israel, de Dan a Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Isso está lá em 1 Samuel 3:19 e 20. Um homem profeta, temeroso, porque o profeta verdadeiro, ele teme aquilo que Deus vai falar. E não importa o que Deus venha a falar, ele diz, ele pronuncia, ele leva. O outro é um homem que viveu no tempo do exílio da Babilônia, quando Deus usa Jeremias dizendo que o povo, se não se arrependesse, Deus iria exilar esse povo por 70 anos. E Jeremias sofreu muito, o profeta Jeremias sofreu muito por causa de todas essas profecias que se cumpriram. E o segundo exemplo é esse falso profeta chamado Ananias. Quem é Ananias? Surgiu nesse tempo, que eu acabei de falar, com o povo de Deus vivia escravo na Babilônia. O que ele profetizou? Ananias disse ao povo de Israel que o Senhor havia prometido que, dentro de 2 anos, quanto tempo Deus falou, usou a boca de Jeremias, que haveria reclusão, que eles seriam escravizados na Babilônia? 70. Esse homem levanta no meio do povo e dentro desta profecia ele fala que dentro de 2 anos os libertaria das mãos do rei Nabucodonosor. Porém, aquela revelação era mentirosa. Era uma falsa profecia de um falso profeta. Pagou por aquilo. Sabe como ele pagou? Com a sua própria vida. Deus tirou a vida dele. Olha lá, livro de Jeremias, nós vamos ler, não é? Jeremias 28:14 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, porém um jugo sobre o pescoço de todas estas nações, por fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele.
Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confirmar em mentiras. Olha a afirmação de Jeremias para Ananias, é bem dura. Por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. A autoridade do verdadeiro profeta de Deus. Este ano, Ananias, você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. Amado, isso é muito sério. O falso profeta que tenta persuadir as pessoas é o pecado de rebelião contra o Senhor, porque ele faz tudo o que Deus não disse. Ele diz que Deus falou, sendo que Deus não disse. Tem que tomar muito cuidado. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Está lá em Jeremias 28, 14 e 17. Querido, existem os verdadeiros profetas, mas existem os falsos. É muito importante que você fique atento a uma coisa. A Bíblia também tem uma outra característica dentro desse aspecto profético. Muitas profecias, elas eram condicionadas. Como assim, pastor Edgar? Por exemplo, uma profecia de destruição poderia ser anulada se as pessoas se arrependessem. Por exemplo, é o caso de quem? Nínive, com Jonas. Existe a profecia, Jonas profetizou, mas o que aconteceu? Deus, por misericórdia, não fez cumprir aquilo que haveria de acontecer, que era a destruição de Nínive. O profeta Jonas levou a mensagem de Deus, queria destruir todo aquele povo, por causa da sua maldade. Mas eles se arrependeram. O rei se arrependeu, se vestiu de saco, toda a população proclamou um jejum. Por quê? Porque Deus ama a misericórdia. Deus não tem prazer na destruição do homem. Deus não tem prazer na destruição do ímpio. Pelo contrário, Ele quer que todos se arrependam e todos cheguem ao reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador e seja salvo. Esta é a prerrogativa. Portanto, Deus tinha já predeterminado por cada maldade, mas o povo se arrepende. E Deus, então, Ele não faz cumprir aquela profecia. Tem outro aspecto também da profecia, com questões de datas para se cumprir, né? Profecias sem data na Bíblia podiam ser cumpridas dentro de poucos dias ou de muito tempo depois, como aconteceu no caso das revelações de Isaías sobre a vinda de Jesus, né? Isaías profetiza aí há quase 700 anos, né? Sobre aquele que haveria de vir. Ele morre, uma geração, 2, 3 gerações partem, mas Jesus veio depois de 7 séculos. Mas ela se cumpriu. Então nós temos essas características de olhar, ver o que Deus fala com a questão de arrependimento e também com questões de data. É muito complicado você fortalecer uma data e às vezes os profetas fazem isso e a pessoa fica esperando e elas não acontecem. Então, temos que tomar cuidado. E esta é uma das primeiras características. Como reconhecer um falso profeta? Ele vai falar e vai cumprir. Se ele falar e ele não cumprir, falar em nome de Deus. Deus está dizendo isso e não cumprir. Cuidado. Ele é um falso profeta. Segundo reconhecimento de um falso profeta, os frutos da sua vida. Jesus fala em Mateus 7 que nós lemos, né? Quando Jesus estava alertando sobre os falsos. Presta atenção, abre os olhos espirituais. Meu irmão, presta atenção. Quando Jesus chama a atenção da igreja,
para que nós analisemos o fruto dessas pessoas. Não é questão de julgamento, mas para analisar. Pastor, como que é isso? Meu irmão, tem intimidade com Deus, tem intimidade com o Espírito Santo, entra no teu quarto, dobra o seu joelho, tem intimidade com Deus. O Espírito Santo, ele é o conselheiro, ele é o orientador, é aquele que guia, é aquele que faz as coisas acontecerem. Ele vai abrir a sua visão, vai abrir o seu coração e você vai começar a perceber. Como eu posso ver então o fruto dentro desses falsos profetas? Quando Jesus estava alertando sobre os falsos profetas que surgiriam nesse tempo que nós estamos vivendo, ele diz: cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Fala mansa, aparência espiritual, mas por dentro são pessoas completamente terríveis. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Que frutos é esse? Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de erva daninha? Não vai conseguir, né? Você vai colher uva da videira. E você vai colher laranja da laranjeira, da banana bananeira. Não tem como inventar uma árvore frutífera, nascer um outro tipo de fruto. Não, isso não é possível. O profeta de Deus é identificado por aquilo que ele é. E não por aquilo que ele diz ser. Ou por aquilo que ele faz. Uma pessoa pode falar bem. Ter uma oratória maravilhosa. Ser reconhecedor das Escrituras, um líder carismático e até realizar sinais e maravilhas. Pastor, como pode? Pode. Porque no texto que nós lemos acima, lá em Mateus capítulo 7, muitos vão chegar para o Senhor Jesus: Senhor, em teu nome nós fizemos sinais, maravilhas, expulsamos os demônios. Profetizamos em teu nome. Como, Senhor? E Jesus fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus, nos céus. E Jesus vai dizer para essas pessoas: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não conheço, nunca tive relacionamento com você, nunca te autorizei você usar o meu nome, mas você usou meu nome que é sobre todo nome. Esse tem poder, e a fé que está nas pessoas, as coisas acontecem, os sinais acontecem por causa do meu nome, não por causa do teu coração ou da tua fala. Porque conhece Deus o coração daquele que é um profeta que não é verdadeiro. Por ser um falso profeta, os frutos de sua vida sempre são ruins. Sempre. Ou seja, em seu dia a dia, esse falso profeta, no seu dia a dia, não poder estar ali na frente do povo, ministrando, fazendo as coisas acontecer. Não, no seu dia a dia, ele não vive o que prega. Ele não vive o que prega. Mas pastor, como que eu vou reconhecer tudo isso? O Espírito Santo vai te mostrar. Sempre que alguém surge em sua vida dizendo ser um profeta de Deus, preste atenção, analise a sua vida antes de acreditar no que ele fala. Analise a vida dele. Põe em prova, em xeque, como ele vive, como ele é com a esposa, como ele é com os filhos, como ele é com seus negócios, como ele vive diante da sociedade, como ele anda dentro dos comportamentos, como é a palavra dele fora do ambiente religioso ou dentro da sua comunidade. Como é o caráter dessa pessoa? Olha o caráter. Ela demonstra os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Está lá em Gálatas 5. Amor, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, bondade. Tem pessoas aí que se dizem profeta de Deus, que vai a pessoa, um
humilde da sua congregação, sequer ele olha. Mas vai aquela pessoa que tem um poder aquisitivo, que dá um bom dízimo, essa pessoa entra facilmente dentro dos seus gabinetes. Cuidado! Cuidado! Porque existem os interesses particulares. Não tem amor, não tem temperança, não tem domínio próprio, explosivo, nervoso. Quando tem que tratar uma coisa pacífica dentro da comunidade, dentro da igreja, não. Nos negócios ele é desonesto, não paga os seus impostos. Muitos às vezes têm uma certa regularidade em sua finança, tem prioridades, não paga os impostos, porque procura viver dentro da lei do quê? Nem tudo deve ser assim. Deus não é assim. Não deve viver uma vida do politicamente correto. Isso não é factível com um profeta de Deus. Ele deve ser sim, sim, não, não, que passa disso é de procedência do diabo. Ele não pode ter duas palavras. Ele não pode ter dois comportamentos. Ele tem que ser a mesma pessoa com a sua esposa, com os seus filhos em casa, a mesma pessoa na igreja. E se ele tiver uma atividade secular, ele tem que ser dentro da atividade secular a mesma pessoa. Ele não pode ter três caras, três situações. Nos negócios ele tem que ser verdadeiro. E cumprir com as leis humanas. Pagar os seus impostos rigorosamente em dia. Ou será que a prática da estrutura do seu caráter carnal, da sua natureza carnal, ela se prolifera? Às vezes ele tem ódio das pessoas. Quando uma pessoa dentro de uma situação questiona esse falso profeta, ele começa a criar a perseguição dentro de si. Ele não fala nada, mas ele busca a perseguição até que aquela pessoa saia da frente. Deus conhece o coração. Ao invés de amar. Avareza total. Um dos aspectos aqui, egoísmo. É a minha igreja, é o meu ministério. E muitos sofrem, com isso. Porque eu tenho dito para alguns amigos de ministério, colegas de ministério, para não se preocupar com a questão da remuneração e as despesas da igreja nesse tempo. Por quê? Porque se o teu ministério, meu irmão, foi Deus quem criou e te colocou lá para pastorear, para dirigir, os recursos vêm do céu. Jamais haverá de faltar R$1 sequer. Mas se o ministério for de uma pessoa falsa, não verdadeira, você tem que correr atrás das despesas. Porque Deus não tem responsabilidade nenhuma de suprir as suas necessidades. Porque é o teu ministério, não é aquele ministério que Deus separa. Portanto, tome cuidado. Avareza é amor ao dinheiro. Dilacerado. 2 Pedro capítulo 2 tem uma sequência perfeita dessa característica dos falsos profetas dos últimos tempos. Um falso profeta também pode ser reconhecido por causar discórdia entre os cristãos. E gerar dúvida em seus corações em relação à sua fé em Deus. Queridos, se há uma coisa que Deus mais abomina, está lá em Provérbios 6, 16 a 19, 6 coisas aborrece o Senhor, a sétima o seu coração abomina. Para mim, abominação, eu posso comparar como náuseas, ânsia de vômito. Deus não suporta, não aguenta aquele que semeia contenda entre irmãos. E geralmente um falso profeta tem a tendência de ter uma característica como essa. Então, olha o fruto. Tome atenção pelo fruto, para que a sua fé não
desfaleça. Veja o que o apóstolo Paulo falou sobre essas pessoas. Está lá em Romanos 16, 17 e 18. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites. Está claro isso? Mediante palavras suaves, de bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Querido, o Espírito Santo usa Paulo lá em Romanos. Cuidado com aqueles que causam divisões. Quando você está diante de um falso profeta e você se opõe, você questiona certas atitudes, toma cuidado, porque certamente você vai sofrer uma perseguição. Queridos, esses são os frutos, não é? Esses são os frutos. Obrigado. Terceira forma de reconhecer um falso profeta. Terceira. Seus ensinamentos não são bíblicos. Amados, tudo que nós estamos falando aqui, nós temos um embasamento da palavra. A palavra de Deus, ele é o nosso norte. O homem será julgado por ela. João 12, 44 diz que Jesus não veio. Ele diz, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Julgar, tem quem o julgue. Quem? A minha palavra. Ela é a fonte reveladora, completa. Quando um profeta ensina alguma coisa, vai lá e vê a base bíblica. Vai lá ver se existe uma afirmação ou uma característica dentro da palavra daquilo que ele está vivendo e afirmando. Paulo, em relação aos falsos profetas, lá nesse livro, no livro de Gálatas que nós acabamos de citar, ele fala sobre a importância de as profecias estarem sempre de acordo com a palavra de Deus. Onde está isso, pastor? Gálatas 1, 8 e 9. Abre lá. Gálatas 1, 8 e 9. Ainda, olha só o que Paulo fala. Presta atenção, irmãos. Ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daqueles que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo está reconhecendo isso. Paulo está afirmando, a primeira carta que surgiu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, não é? A carta de Gálatas, no ano 49, Paulo já alerta os irmãos em Gálatas, não leve em consideração alguém que está pregando outro evangelho. Queridos, isso aconteceu também no primeiro século, da era da nossa igreja. Apareceu um tal de Cerinto na igreja de Éfeso, onde João era o pastor emérito, o último discípulo vivo, dizendo que Jesus Cristo não havia ressuscitado e que a ressurreição de Jesus não era verdade. Aí o Espírito Santo começa então a usar João e escreve o evangelho de João dizendo, não, você está completamente equivocado. Ou seja, as pessoas querendo enganar, tirar o foco da verdade bíblica, a verdade que é o próprio Cristo, ele se caracteriza como a verdade, a vida, o caminho verdadeiro. Satanás sempre foi por esse caminho, por isso que o Espírito Santo falou comigo nessa madrugada, falando, alerta o meu povo sobre a preocupação, só tomando cuidado, não fique ouvindo qualquer coisa. Quando Paulo pregava, na segunda viagem missionária dele, o que os irmãos de Bereia faziam? E não era qualquer pessoa que estava falando. Na sinagoga, não. Era o
próprio Paulo, inspirado, cheio do Espírito Santo, falando das coisas. Mas mesmo assim os irmãos de Bereia chegavam em casa e iam checar nas Escrituras para ver se Paulo tinha ou não pregado a verdade. Meu irmão, você tem que conhecer a palavra para questionar, para dizer se aquela profecia que esse homem que se diz profeta está falando, bate. Agora, como você vai confrontar se você não conhece? Quando o falso profeta é muito convincente nas suas palavras, porque ele tem poder de persuasão, não é? Que senão ele não consegue ser um líder para comandar um certo rebanho, e às vezes numeroso. Então ele tem a conveniência, ele tem uma boa oratória, uma fala de convencimento muito profunda, próximo da verdade muitas vezes. Demonstra ser uma pessoa de caráter e evita fazer grandes relações sobre o futuro. Mas fica difícil identificá-lo. Existe um teste onde ele, com certeza, será aprovado ou revelado, ou reprovado. Qual é o teste? O teste da palavra de Deus. O teste da Bíblia. O falso profeta não ensina a verdade. Ele às vezes coloca alguma coisa de pano de fundo, usando até a palavra de Deus, que é a verdade, mas dando outra base, um outro conceito, uma outra fundamentação. Isso tem que tomar cuidado. Ele pode até usar a Bíblia em alguns momentos, mas sempre de maneira distorcida, tirando o contexto dos versículos, ignorando parte das Escrituras, porque uma palavra de Deus que muitas vezes nós não temos entendimento, Deus está confirmando num outro texto, e o Espírito Santo te leva lá, ele te revela. Se você tem intimidade com ele te revela. Então você entra dentro desta Escritura e ele vai te orientar. Ele geralmente, o falso profeta, aqueles que dizem ser profeta e não são, a base da palavra de Deus não está no alicerce daquilo que ele ensina. Se você ver o Evangelho de Mateus, analisa Satanás tentando a Jesus, lá no deserto. Como é a fala? Vamos dar uma olhada. Como é a fala? Como é a retórica de Jesus? Nas 3 tentações. Vamos só ver uma aqui. Porque ele fala dos pães, que Jesus estava com fome. Depois leva Jesus no pináculo do templo para que ele se atire. Olha só o que o diabo fala em Mateus, capítulo 4, versículo 6. Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Salmo 91. O que Jesus responde? Jesus responde o quê? Contra as afirmações, até bíblicas, fora do contexto que Satanás usa, na tentação de Jesus. Também está escrito. Porque nas outras 2 Jesus falou, está escrito. Quando ele pega então agora o Salmo 91 e coloca diante do Senhor Jesus, também está escrito, não ponha à prova ao Senhor, seu Deus. Não tente ao Senhor, seu Deus. Ou seja, Jesus conhecia a profundidade das Escrituras. Você e eu precisamos ter profundidade das Escrituras para poder então aceitar aquilo que uma pessoa que diz ser servo de Deus fala. Você tem que firmar na palavra. Acontece que, diferente de Jesus, muitos cristãos não conhecem o que realmente está escrito aqui. Tem pessoas que nem nesse período agora, que estão de quarentena em casa, têm a prerrogativa de ler a Bíblia. Ah, pastor, eu tenho sempre dito,
na nossa igreja. E vocês sabem disso que eu tenho dito. Leia a Bíblia e faça a oração. Tenha um momento com Deus. Ah, se os cristãos de hoje tivessem o mesmo amor na Bíblia como tem no WhatsApp, ou como tem no Facebook. Ah, tem muitos que levantam de manhã, a primeira coisa que pegam é o seu celular para ler aquilo que já está lá, ou aquilo que ele tem que enviar. E quando ele ouve aquele plim-plim, que chegou alguma mensagem, ele fica desesperado para saber. Meu irmão, o Espírito Santo está toda hora querendo fazer plim-plim para que você leia, para que você busque a Ele, entenda a profundidade da palavra. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Testemunho? Ouvir um vídeo no WhatsApp? Não, a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. A tua fé vai crescer através da palavra. Se você tem alguma coisa para falar com Deus, Deus vai falar com você através do quê? Da palavra. Ele vai te revelar na palavra. E o teu coração vai ficar com o bálsamo da palavra para realmente você levar a cabo a sua vida, ou a sua dúvida, ou o seu questionamento, ou o seu problema, a sua situação. Ele nunca vai deixar você sem resposta. Deus não é assim. Deus pode usar um profeta? Pode. Ele pode usar uma pessoa para falar com você? Pode. Mas Ele quer falar com você toda hora, todo instante, usando a sua palavra. Jesus conhecia a palavra, diferente dos crentes de hoje, ou dos decorrer dos tempos, que não conhecem realmente a Bíblia. E por isso acaba sendo enganados facilmente pelos falsos profetas e por Satanás, porque não conhece. Meu irmão, tenha isso em mente. Eu escrevi aqui. Não importa se a profecia seja para consolar, para edificar, para exortar. Se ela não tiver de acordo com a Bíblia, ela não vale de nada. Se ela não for dentro do contexto que tem fundamentação na palavra, seja ela qual for, eu não posso temer. Se você quiser identificar um falso profeta e se proteger de suas mensagens não verdadeiras, estude a palavra de Deus. E você nunca vai ser levado pelas emoções. E para finalizar, amados, antes de encerrar, gostaria de dar mais um conselho para a igreja de Cristo. Não fique correndo atrás de profetas, senão você corre o risco de ouvir coisas que Deus não falou. Não corra. Não dependa dessas pessoas para falar com Deus e para ouvir a voz dele. Sim, amados, no Antigo Testamento Deus usava sim os homens para ser o profeta e falar com o povo. Deus usou dessa metodologia no Antigo Testamento. Os profetas eram usados por Deus para falar com as pessoas, e as pessoas iam até os profetas para resolver as suas situações, suas demandas, seus questionamentos. O caso de Débora, que atendia como profeta e juíza em Israel, não é? Debaixo de uma palmeira, as pessoas passavam pelo caminho e ela profetizava e buscava. Isso no Antigo Testamento é assim. Meu irmão, o véu rasgou. Jesus está dentro de você. O Espírito Santo faz morada dentro de você. Você tem livre acesso ao trono. Você tem livre acesso ao trono do Senhor, aos átrios do Senhor. Vá buscar você, a presença de Deus. Vai buscar você, a comunhão com Ele. Vai você ter intimidade com Ele, para que você possa se edificar.
e buscar a Ele, e Ele seguramente vai falar com você, seguramente Ele não vai negar um coração quebrantado, um coração que crê. Ah, meu querido, hoje temos uma ligação direta com o Pai. Podemos falar com Ele a qualquer instante. Podemos ouvi-lo. Crendo que você está sendo ouvido. Querido, nós temos tido experiências maravilhosas com o Senhor. E orar ao Senhor, ter comunhão com Ele. Muitas vezes o silêncio paira, mas a paz invade o coração. Nos nossos cultos de oração que temos na igreja, muitas vezes os irmãos chegam cansados, e essa é a retórica de todo por causa da agitação dos últimos tempos. Mas no final da oração, depois de 1h, 40, 50 minutos, 1 hora de joelho, depois nós juntos estamos ali, terminou a reunião de oração, 1 hora e pouco, parece que não aconteceu nada. Nosso físico está renovado, o Senhor renova. E muitas vezes o Senhor ficou em silêncio. O Senhor só ouve e Ele invade de alegria o seu coração e responde às suas necessidades. Ele pode falar com você por meio de um profeta? Pode. Pode sim. Deus já usou desse sistema de falar comigo usando homens de Deus, verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus existem. Mas é uma situação diferenciada. Quando Deus quiser usar essa metodologia para falar direto com você, Ele vai mandar o profeta ao teu encontro. Amém? Ele vai mandar o profeta ao teu encontro. Acautelai-vos, Mateus 24, acautelai-vos que ninguém vos engane. Seja esperto, igreja. Seja esperto, irmãos. Não deixe ser enganado. Mateus 7. Muitos vão dizer naquele dia: Senhor, eu profetizei em teu nome. Mas Jesus, conhecendo o íntimo dessas pessoas, vai dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O perigo de seguir um falso profeta é não viver sobre a verdade e ser iludido por ela e não andar dentro dos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. E ele não vai poder fazer nada naquele grande dia do julgamento. Você vai ser julgado por os teus atos, pelas tuas atitudes. Mateus 22. Lembra daquele texto que nós lemos? Que o rei mandou buscar todas as pessoas para o casamento do seu filho, o príncipe. E entrou um que não tinha veste nupcial. E o rei, quando passou a observar todos que estavam ali no salão dos convidados, falou assim: por que você não está trajado adequadamente? E Jesus, nessa parábola, simplesmente fala: amarrai-o os pés e as mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos serão chamados, poucos escolhidos. A porta larga é grande, mas a estreita você tem que ir e conquistar. Esses trajes são a sua vida, são as suas vestes. Está preparado, irmão? Está preparado, igreja? As suas vestes estão brancas? A tua vida está no altar? Você tem vivido uma vida de busca, de santificação? Você tem vivido uma vida de oração? Uma vida de se abdicar das coisas desse mundo? Não está tendo tempo para nada? Olha o tempo que Deus está dando para a igreja, estando em casa, para poder então consertar as situações. Esse momento que o mundo está parado, o odor, o fedor do
pecado que exalava do mundo amenizou um pouco. Não amenizou tudo, mas amenizou um pouco. Porque as boates, as casas de swing, de prostituição, de bestialidade, de tudo, estão fechadas. Com medo da contaminação do Covid-19. Mas estão praticando atos totais. Menos intensidade. Pelo contrário, o perfume do louvor e adoração, exalado de todas as casas do planeta, estão subindo ao céu e Deus está recebendo como cheiro suave. Como estão as suas vestes? Como está a sua vida diante do Senhor? Como você tem vivido? Seguir a paz é a santificação. Hebreus 14, 12. Seguir a paz e a santificação. Sem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Querido, isso é o que Deus tinha para falar conosco nesta manhã. E eu espero que você medite nela, porque Deus está voltando. Maranata, ora vem Senhor Jesus, está para acontecer. E Deus tem falado comigo já há algum tempo, eu tenho falado isso para vocês. Prepara a minha igreja para subir, prepara a minha igreja para subir. E eu não quero perder nenhum de vocês. Quando o Senhor Jesus chegar diante de mim e falar, servo Edgar Rufino, sim Senhor, meu servo, cadê o povo que eu coloquei nas tuas mãos? Senhor, todos estão aqui, nenhum faltou. Nenhum faltou. Porque nós procuramos conduzir vocês numa vida verdadeira, uma vida cristã, autêntica, sem melindres, sem medos, sem falsidade, diante do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, a tua palavra foi estudada neste momento e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor comece a invadir o coração agora de todas as pessoas, ó Deus, que compartilharam conosco esse estudo. Deus, em nome de Jesus, use da tua misericórdia. Eu sei que o Senhor é um Pai misericordioso, que ama, mas a tua palavra nos diz, se confessarmos os nossos pecados, lá em João 1:9, 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter a nossa vida limpa no altar, diante do Senhor. Oh, aleluia. Pai, ouve a oração do teu povo. Santifica o teu povo. Santifica o teu povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós pedimos isso, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos passar esse estudo agora no grupo da nossa igreja, e também eu vou passar todos esses textos, se você não conseguiu anotar, vou passar também no grupo, amém? Deus abençoe a sua vida, um domingo maravilhoso, curta com a sua família, em nome de Jesus. Eu amo vocês, Deus abençoe.